chuvosa, mas sem problema nenhum. A chuva também é bom. Os nossos queridos ouvintes, onde quer que estejam, nas comunidades, nas agriculturas, aqueles que estão mexendo com arroz, com fumo e outras tantas agriculturas, aquele que trabalha talvez com gado sinta um pouquinho mais, porque aí ficar com chuva correndo atrás dos bichinhos não é fácil. Mas de qualquer maneira nós estamos felizes, queremos dar um grande abraço a todos aqueles que já estão com o radinho ligado no ouvido para ouvir o nosso primeiro ponto de vista, principalmente hoje nessa quinta-feira, que nós vamos estar numa condição toda especial, porque amplamente foi anunciado já desde ontem que hoje nós estaremos recebendo aqui um médico, o Dr. André William Alonso, e ele já está em nossos estúdios. Nós vamos conversar com ele, nós vamos bater um papo sobre umas novas técnicas que estão aí no mercado, podem aliviar nossas tristezas e as nossas, entre aspas, doenças também. Apesar de que eu ia fazer a leitura hoje de uma mensagem, mas até nem vou ler a mensagem completa. Fala sobre a mente e as doenças. Até que ponto adoecemos a nós mesmos? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque tem muitas pessoas que gostam de um remedinho, gostam de ficar doente, né? É interessante que eu morava numa outra cidade aqui pertinho, chamada Salé, e eu tenho um amigo que ficava sempre lá no posto de saúde, ele é enfermeiro-chefe do posto. E uma senhora, todos os dias ela ia lá no posto de saúde. E sempre com as mesmas reclamações. E um belo dia ela não apareceu. Quando ela voltou no outro dia, ele perguntou, mas o que aconteceu? Que a senhora não veio ontem? Ela disse, ontem eu não pude vir, ontem eu estava doente. Então vejo, queridos amigos, que é assim mesmo. Mas enfim, nós estamos hoje recebendo em nossos estúdios um médico, ele é anestesista, a especialidade dele, Dr. André William Alonso. Ele veio especialmente do Rio do Sul para bater um papo conosco. Bom dia, doutor André, como é que o senhor está? Graças a Deus, tudo em paz. Bom dia, Haroldo. O doutor André, ele é todo calmo, né? A gente é meio agitado aqui, né? Nós vamos passar vergonha com ele hoje, entendeu? Porque ele é calmo, ele é tranquilo. E eu cantei a bola, nós estávamos conversando ali na recepção, eu disse, o doutor André tem um jeito assim de paulista, né? E ele disse que é lá de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Começou a formação lá no estado de São Paulo ainda, doutor Sim, André? comecei na cidade de Campinas, na Unicamp. Isso foi mais de 20 anos atrás. Tanto a faculdade quanto a residência, estudei na Unicamp em Campinas. Fez em Campinas? Sim. Que maravilha, Unicamp. A Unicamp é uma das melhores universidades que tem nesse nosso Brasil hoje, né? É uma universidade de ponta. De ponta. Doutor André, só pelo fato de ele estudar na Unicamp, já parabéns. Porque são muitos que querem, mas poucos que conseguem, né? É assim mesmo. E lá você fez medicina? Sim. Medicina, eu trabalhei lá durante uns 10 anos depois de formado e aí me mudei para Santa Catarina. Em 2006, 10 anos atrás, vim aqui para essa região. Que coisa espetacular. Veja que nós, o nosso estado, de vez em quando, tem esse privilégio, né, de receber pessoas queridas, pessoas boas aqui. E você veio para cá como anestesista? Sim. Vim para cá como anestesista, trabalhei com as freiras em Tuporanga, no Hospital Bom Jesus, legal. E depois no Hospital Regional, no Rio do Sul. Ali no Rio do Sul? Sim, fui chefe da anestesia lá por 7 anos. Que é onde você mora hoje, Rio do Sul? Sim, resido no Rio do Sul. Pois é, mas o doutor André, a especialidade dele, lá é anestesista, tudo bem, tranquilo. Só que o doutor André William Alonso, eu até perguntei se ele era parente daquele corredor de Fórmula 1, o Alonso, ele disse que não, mas nós vamos fazer de conta que é. Você corre de carro, não? Não posso. Nem kart? Nada? Tem que ir devagarzinho. Tá certo, família, cada um na sua, né? Muito bem. Mas o doutor André, agora ali no Rio do Sul, independente dele trabalhar como anestesista também, trabalhar, acho que toda a região por aí, né? Sim, hoje em dia, principalmente o presidente Getúlio aqui em Taió. Taió também, que maravilha! Eu sou do corpo clínico do hospital aqui e ocasionalmente vem 2, 3 vezes por mês. O movimento cirúrgico em Taió caiu muito, infelizmente, nesses últimos 2 anos, as coisas diminuíram muito para cá. Mas ocasionalmente eu venho para cá fazer anestesia também. O que é uma pena, né? Porque bem que precisava ter um hospital legal. Bem montado, uma equipe que se desdobra para atender trabalhar as pessoas da melhor maneira. Inclusive, se eu puder, gostaria de mandar um abraço para esse pessoal. Eles são, esse Zere lá no centro cirúrgico, todas as enfermeiras, é uma equipe que está de parabéns pelo que faz. Olha que maravilha, né? Um pessoal comprometido, mas infelizmente, não vamos aqui, doutor, procurar bandido, mas infelizmente a coisa vem de cima para baixo hoje, né? Os governantes, não vamos ficar culpando ninguém,
de certa forma, é um descaso com a saúde, é um descaso com a educação. Nós estávamos comentando aí sobre o valor que repassam para um anestesista, né? É uma vergonha, né, doutor? Infelizmente. É uma vergonha, não dá nem pra gente comentar. Ouvintes, eu não vou contar para vocês que esse médico que está aqui do nosso lado, com mais de 20 anos de carreira, se ele tiver que sair de Rio do Sul para fazer uma anestesia num paciente aqui em Itaió, ele recebe 61 centavos. Não, reais. 61 reais. 61 reais. E 18 Desculpa, centavos. e 18 centavos. Paga a gasolina, doutor? Não. Não paga gasolina. Não, é uma vergonha. Quer dizer, então, mas de qualquer maneira, não é esse o tema da nossa conversa de hoje. Não é isso que nós vamos bater Vamos papo. falar de coisa boa. Vamos falar do resultado. Porque, doutor André, você está trabalhando com ozonioterapia e termografia. O que vem a ser isso, doutor? 2 anos atrás eu me desliguei do hospital regional para começar a tratar de pacientes com dor. São Pacientes com dores crônicas. Dores crônicas, todo tipo de dor, feridas que não cicatrizam, são pacientes que não têm esperança, que normalmente acham que vão ter que conviver com a dor deles para o resto da vida. São pacientes que recebem muitas medicações, têm muitos efeitos colaterais por conta das medicações. E o médico está sempre buscando novas ferramentas, buscando outras alternativas, coisas que possam fazer diferença para esses pacientes. Ozonioterapia, infelizmente, a gente estava falando da fósforo agora há pouco, que é uma coisa que todo mundo sabe que é promissora, mas não é liberada no Brasil. A ozonioterapia passa pelo mesmo problema, ela não é regulamentada, não existe uma lei que permita, que organize, olha, tem que ser feito assim, assim, assado. Pode ser feito, não é proibido. O paciente assina um termo de consentimento, permite que o tratamento seja feito e ele se submete então a um tratamento que é feito com oxigênio, ozônio, efeito de oxigênio, funciona de uma maneira impressionante e não usa medicação. O paciente ele começa a tomar menos medicamentos, morfina, todos esses medicamentos que controlam a dor, a gente consegue diminuir e o paciente... Desculpa, doutor, entre aspas, mesmo aquele paciente que já está no estado avançado de dores, que ele é submetido muitas vezes a uma dose de morfina lá, né? Sim. Que eu não sei, eu não entendo, por favor, o senhor me ajude aqui, doutor. Mas eu acho que quando ele chega nesse estágio da morfina é porque está lá no estágio já bem avançado de dores, né? Geralmente esses pacientes com dor crônica, eles podem... A gente tem ideia que só toma morfina quem está à beira da morte, não é verdade. Tem muitos pacientes que estão em estágios ainda com uma doença controlada, mas que dói muito, e a morfina é uma das possibilidades. Aplicam a morfina para ele poder aliviar um pouco aquela dor dele. No pronto-socorro aplica-se a morfina injetável, mas a gente tem morfina em todo tipo de apresentação. Ela pode ser tomada em comprimidos, por exemplo, o paciente toma comprimido em casa. É um tratamento barato, eficiente, tem um preconceito muito grande, mas é uma coisa que... realmente, porque a ideia é essa, né? Tá tomando morfina porque ele já está morrendo. Né? Tem não muitos é pacientes assim. que se beneficiam dela. E aí o ozônio, ele vem, não vou substituir, mas ele vem para resolver o problema, que daí não precisa mais ficar tomando a morfina, é mais ou menos isso? Essa é a palavra que me encanta, resolver o problema. É isso que a gente busca o tempo inteiro. A gente sabe que quando a gente entra com medicação para controlar a dor, normalmente a gente está remediando as coisas, sabe, é uma coisa que o paciente vai começar a tomar agora e não vai parar mais. A gente precisa de coisas que resolvam. O oxigênio, qualquer parte do corpo que está em cicatrização, que está doendo, que está sensível, ela precisa de mais oxigênio. Tratamentos que usam oxigênio, câmara hiperbárica, oxigenoterapia, como no caso do ozônio, resolvem muitas dores, porque o corpo cicatriza. Aí que eu ia lhe perguntar, o ozônio ele chega a esse ponto de ajudar ou cicatrizar totalmente algumas feridas, por exemplo? É impressionante, sim, consegue. Olha, eu vou tentar, doutor, eu vou falar a linguagem do povo aqui, porque os nossos ouvintes, eles querem saber a coisa, mas dentro da linguagem deles, da realidade deles. Eu vou lhe contar um exemplo. Meu avô é falecido já há 30 anos aproximadamente, mas lá uma bela época da vida dele, apareceu uma ferida que eu até hoje não sei do que veio a ser aquela ferida. Sabe, uma ferida na perna dele. E aquela ferida, a tendência dela era estar sempre aumentando. Até lá um belo dia, de tantas pomadas que eu acho que receitaram para ele, ela meio que parou. Ela não aumentou. Mas ela ficou uma coisa terrível. A perna do meu avô era um negócio muito feio. Com esse tratamento de ozônio hoje, resolveria o problema? Sim. Voltaria
É muito difícil falar de um paciente que a gente Não viu, não avaliou, certo. mas sim, toda ferida responde ao oxigênio, toda doença responde ao oxigênio. Se eu conseguir dar, é como uma planta que eu dou o nutriente certo para ela e ela frutifica, ela floresce, ela vem. Se eu não atrapalhar, o corpo consegue cicatrizar, ele foi feito para isso, é uma máquina perfeita. É o oxigênio, doutor. Isso é o que faz diferença. A gente tem que dar vitaminas, nutrientes, minerais, hormônios, aquilo que está faltando para o corpo, mas o oxigênio certamente está faltando e uma ferida dessa responde ao tratamento com muita rapidez. E a base do ozônio, o que é? Oxigênio? Oxigênio. Na natureza, o ozônio acontece quando tem uma descarga elétrica, um raio, é o ozônio que dá o cheiro da chuva. Toda vez que tem chuva, tem formação de ozônio no ar. Os raios, aquela energia que vem da eletricidade, transforma oxigênio em ozônio. Na camada de ozônio, a mesma coisa. A radiação que vem do sol muda o oxigênio ali e transforma em ozônio. A gente consegue produzir isso no consultório, com o gerador. Os alemães inventaram isso faz mais de 100 anos. Na Primeira Guerra Mundial, eles já tratavam as feridas dos soldados com ozônio. Fantástico. Ótimo. Interessante, doutor, porque a gente escuta falar muito do ozônio, camada de ozônio, que agora, por causa do sol, por causa do calor, por causa do frio, por causa do não sei o quê, ozônio, mas a gente não se dá conta exatamente e efetivamente o que é esse ozônio. Ele é feito de oxigênio, tem muita explicação a respeito disso na internet, tem muitos vídeos, eu estimulo as pessoas que pesquisem, que busquem essas informações, isso tudo ajuda muito as pessoas a decidirem por opções de tratamento diferentes dos medicamentos, dos remédios, das coisas que a gente sabe que vai usar e que talvez, é como você falou do seu avô, assim, piora, estabiliza, infelizmente o paciente se isola, aquela ferida cheira mal, ela secreta, assim. é terrível, os pacientes se isolam, perdem oportunidades de convívio social com outras pessoas, sofrem, infelizmente. E eles têm chance de fazer diferente. Traduzindo, o ozônio é um oxigênio, certo? Sim. Muito bem. E como é que nós vamos aplicar isso no paciente? Como é que nós vamos aplicar oxigênio no paciente? Esse é o grande desafio. É o pulo do gato? Pois é, esse é o pulo do gato. No caso de uma ferida de perna, a gente borbulha o oxigênio na água. Ô, doutor, cuidado, hein? Sim. Você fica dando a receita aí, vai que o Aristeu aqui e o Lucas resolve comprar uma agulha, o Aristeu, né? Vai que ele resolve comprar um negócio aí, uma agulha e ficar aplicando ozônio nas pessoas na rua aí. Você está correndo risco, tem um concorrente aqui na rádio, hein? Infelizmente, como isso não é regulamentado, hoje esse é um risco que a gente corre. Tem esse risco Há mesmo? pessoas que compram aparelhos de ozônio na internet e saem fazendo em outras pessoas. É sério, doutor? Eu estou Sim. brincando com coisa séria aqui então? Infelizmente sim. Toda vez que a gente tem uma coisa que não é regulamentada, isso pode acontecer. Então a gente tem pessoas prometendo curas e fazendo tratamentos sem serem médicos, sem saberem daquilo que estão fazendo, expondo outras pessoas a riscos. Então, porque compra via internet lá um aparelhinho. Hoje em dia a gente compra tudo na internet. Tudo que a gente quiser, a gente pesquisa um pouquinho e consegue. E acha lá. Sim. Mas é uma coisa que funciona muito bem. Vale a pena. Mas então vamos tirar o Aristeu fora. O Aristeu não quer saber desse negócio aí. Efetivamente, como é que é feito isso no consultório? Você tem lá uma máquina que cria um gerador. Um gerador. Ela produz ozônio na mesma hora. E ele tem que ser usado rápido porque ele logo volta a ser oxigênio. Então a gente produz e ele é como qualquer gás, é uma coisa muito instável. Ele quer evaporar, ele quer voltar ao estado original dele. Algumas doenças a gente trata com injeções do gás. Muitas coisas a gente injeção. Muitas coisas a gente borbulha. Se for uma doença de extremidade, de mão, de pé, a gente pode borbulhar na água e colocar a perna dentro. E é um tratamento muito tranquilo, enquanto a água borbulha, tira as cascas do machucado, tira aquele tecido morto do machucado sem dor, sem que o paciente sofra. Eu não preciso ficar cutucando a ferida dele. Você está raspando ferida, por exemplo? Não, aqueles debridamentos, muitas cirurgias que são feitas em hospitais, a gente conseguiria evitar só de borbulhar a água na perna do paciente, por exemplo. Com ozônio. Com ozônio. Que coisa extraordinária, que coisa espetacular. Doutor André, o senhor nos permite, nós vamos para um rápido intervalo comercial.